Olá, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Sou o professor Frato Kyudosha e hoje eu gostaria de falar sobre os desafios da educação para o século XXI. Temos que levar em consideração que a educação ela é um processo de atualização constante do ensino e aprendizagem. A educação é um movimento contínuo onde busca sempre aprimorar as ferramentas e compreender a realidade histórica onde os discentes e o próprio docente está inserido. A educação se faz por meio do processo histórico. A educação está inserida numa historicidade. O que eu percebo quando converso com alguns professores, alguns colegas do campo, seja ele do ensino médio, ensino básico ou do próprio ensino superior, é visões petrificadas. Os professores pararam no tempo e reproduzem as suas metodologias e não estão inseridos no processo de compreender a própria dinamicidade que é a educação. As gerações que vão surgindo, elas estão inseridas dentro do próprio processo de adaptabilidade, o processo onde ferramentas emergem. Vivemos uma sociedade hoje praticamente mediada pela virtualização, ou seja, o universo cibernético ele é a realidade que perpassa a nossa vida. Hoje nós não conseguimos viver sem um aparelho celular smartphone, porque muitas coisas já estão digitalizadas. Isso demonstra uma nova realidade da educação. As novas gerações, a geração Z e a geração Alpha, e as gerações que virão já estão inseridas 100% nessa realidade da virtualidade. Tanto que a própria contemporaneidade, ela emerge nesse universo onde os locos fixos, onde as instituições, elas dentro do próprio conceito que Bauman, Zygmunt Bauman, o grande sociólogo polonês, definiu, modernidade líquida, ou seja, essa liquidez, essa liquidez, por assim dizer, ela demonstra um cenário novo, E compreender essa educação que não mais se faz presencialmente em locos fixos e que as próprias instituições e as organizações já são fluídas e mistas, Nós temos que compreender uma das grandes realidades que é o ensino EAD, o ensino à distância. Esse ensino que se faz mediado pelas ferramentas cibernéticas. Mesmo as instituições presenciais, hoje elas têm esse recurso, é uma realidade. E quando eu vejo um docente falando que a educação EAD vai emburrecer o discente e que ele privilegia a educação presencial em locos, ele está sendo anacrônico, ele não está considerando a própria dinâmica social que perpassa a nossa realidade. Hoje nós sabemos que o virtual e o real, ele está intrinsecamente ligado, faz parte, e o próprio processo de ensino-aprendizagem tem que ser desenvolvido levando em consideração essa realidade. Então assim, o que eu percebo quando eu vejo professores, muitas vezes de nível de doutorado, com visões enviesadas, com visões permeadas por olhar moralizante, com visões despreciativas, considerando o EAD como uma realidade que vai emburrecer o discente e que o presencial, aquelas metodologias que funcionavam em outras gerações como melhores, ou que o virtual está deixando a pessoa incapaz de desenvolver capacidade escrita, eu percebo que esses docentes não estão considerando o próprio papel da educação, que é se adequar, que é se aprimorar, que é compreender toda essa realidade que vai se transformando. O professor ele é um eterno aprendiz, ele tem que estar o tempo todo se atualizando, porque as gerações estão se transformando. Então o universo EAD hoje, até mesmo as inteligências artificiais, que são ferramentas, e aqui eu gosto de realçar ferramentas,
elas não vai substituir. O que eu percebo que sempre há esse olhar da falácia da idade de ouro, porque tudo que era antigo é melhor, que o passado é melhor, né, que as metodologias antigas eram melhores e que tudo que é novo é ruim. E nós temos que entender que há uma dinâmica social por trás disso, que é o processo. Bom e ruim vai haver em qualquer época. O que nós temos que entender é como essas ferramentas precisam ser estudadas e entendidas e otimizadas para a produção do próprio conhecimento. As habilidades e as competências vão se adequando. As novas gerações são fruto desse processo e elas estão inseridas nessa realidade. Portanto, quando eu vejo um acadêmico com nível de doutorado falando que a EAD é inferior ao presencial, que as inteligências artificiais vai substituir, eu vejo que é um olhar saudosista e descontextualizado e anacrônico. Esses professores teriam que fazer um conclame pessoal para entender como essas ferramentas precisam ser usadas. Discentes de mau caráter, discentes que vai tentar usar de estratégias e subterfúgios para conseguir burlar os sistemas educacionais, isso existiu em todas as épocas, né? Nós temos que levar em consideração que o aluno que vai tentar burlar, ele vai usar das ferramentas mais variadas. Não é algo exclusivo ou algo da educação à distância. Pelo contrário, a educação à distância é uma realidade regulamentada pelo MEC, que constitui e que corresponde diretamente a uma historicidade, né, um fator histórico da contemporaneidade. As inteligências artificiais, elas estão aí como ferramentas, os estudos em torno dessas realidades precisam ser desenvolvidas, o campo acadêmico precisa se debruçar exatamente para otimizar o uso dessas ferramentas como fundamentais para o processo de ensino-aprendizagem. As habilidades e competências precisam se adequar a essas realidades. Então, compreender a educação como um processo dinâmico, compreender a educação como um processo de transformação, compreender a educação como um processo de aprendizagem contínuo, não somente do discente, mas do docente, é fundamental para entender a própria dinâmica das transformações sociais que acontece na própria história. A história é movimento, a história é adequações, as ferramentas vão emergir das mais variadas formas. A roda surgiu em um contexto específico e não é porque a roda surgiu que as pessoas pararam de andar. A escrita caligráfica surgiu e nem por isso deixou as pessoas com menos habilidade de compreensão. A escrita mediatizada pelo computador, pelas máquinas de escrever, não impediu que as pessoas perdessem suas capacidades de manuscrever. Apenas vai se adequando. Essas ferramentas precisam ser compreendidas a partir desse viés, como ferramentas. Nem por isso as pessoas ficaram mais ou menos burras. Aliás, o conceito de burrecimento não é um conceito interessante para a educação, porque todos os indivíduos contêm capacidades de aprender, desde que as ferramentas de ensino e aprendizagem sejam adequadas para aquela realidade. O próprio Paulo Freire desenvolveu uma metodologia de aprendizagem que correspondeu com as necessidades daquele locus que ele estava desenvolvendo. E assim se fará e se faz a educação à distância e as metodologias de ensino e aprendizagem que sempre estarão sendo desenvolvidas, sendo otimizadas através do processo histórico. Então, compreender essa realidade nos conclama, enquanto educadores, a sempre buscar entender o fenômeno novo e buscar otimizar, buscar desenvolver, né, processos teóricos em cima disso. Então, assim, quando eu falo que a educação é movimento, é exatamente para mostrar para as pessoas que o papel do educador é sempre estar se atualizando, sempre estar interagindo, porque ele também é um aprendente. Então, assim, o que eu gostaria de deixar hoje registrado é que a inteligência artificial faz parte da nossa realidade. Ela precisa ser entendida e ela terá seus prós e contras, como qualquer ferramenta em sua emergência contextual.
A educação à distância faz parte da realidade presente, uma sociedade onde as pessoas estão cada vez mais inseridas na correria do dia a dia e nem todas as pessoas têm capacidade ou possibilidade de ter 100% uma dedicação integral para o ensino presencial. E porque muitas pessoas precisam trabalhar, muitas pessoas precisam enfrentar os seus desafios diários para sobreviver, e a educação à distância surge como uma oportunidade para dar a esses indivíduos que, com seriedade, né, porque o verdadeiro discente, aquele que realmente quer aprender, ele vai buscar otimizar o seu ensino e aprendizagem. Ele vai buscar se aperfeiçoar continuamente. Esse aluno vai saber usufruir das novas tecnologias que fazem parte da nossa sociedade contemporânea, das ferramentas que emergem no próprio processo histórico do ensino e aprendizagem.